Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as principais notícias do Flamengo. Matias Vinha insiste em jogar no Flamengo e tenta a liberação com a Roma, que já colocou um valor na mesa. O homem está chegando e já tem hora e data para desembarcar no Rio de Janeiro. O Flamengo continua firme na concorrência por atacante. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A saída do goleiro Santos, que está a caminho do Fortaleza, deve abrir espaço para o Flamengo ter um sobrevivente daquela tragédia do Ninho do Urubu no time profissional pela primeira vez. De acordo com o portal GE, o clube deve apostar em um jovem da base para ser o terceiro goleiro, chama-se Diogo Alves, de 20 anos, e é o favorito do Tite. 5 anos após sobreviver a um incêndio, o Diogo deve ter a chance de dar seus primeiros passos nos profissionais logo após a primeira fase da Copinha. Ele chegou a ser relacionado no ano passado e participou de um aquecimento no Maracanã. O Diogo Alves é titular da equipe sub-20 do Flamengo desde agosto, quando o clube negociou Cauã Santos para o Frankfurt, da Alemanha. Ele foi o herói do título do Brasileiro sub-20 contra o Palmeiras. O lateral esquerdo Matias Vinha, atualmente na mira do Flamengo, não esconde o seu desejo de vestir a camisa rubro-negra. Com especulações crescentes sobre a possível transferência, o jogador uruguaio busca ativamente a sua liberação junto à Roma, seu atual clube na Série A italiana. Em meio a negociações e rumores, o Vinha tem reiterado seu interesse em fazer parte do elenco do Flamengo. Em declarações recentes, o lateral destacou a grandeza do clube brasileiro e a oportunidade de contribuir para um time de alto nível no cenário sul-americano. Aspas, o Flamengo é um gigante e jogar lá seria um sonho realizado. Eu tenho a ambição de vencer em grandes equipes e o Flamengo representa isso para mim, fecha aspas. Afirmou lá o Vinha em entrevista ao jornalista Vene Casagrande. Contudo, o entusiasmo do Vinha encontra um obstáculo financeiro, porque a Roma, clube detentora dos direitos do lateral, estabeleceu uma pedida considerável para liberar o jogador. Fontes ligadas à negociação indicam que a equipe italiana demanda cerca de 10 milhões de euros, o equivalente aproximadamente a 53 milhões de reais na cotação atual, para concretizar essa transferência. Agora, a bola está no campo do Flamengo. A diretoria do clube carioca se encontra diante da decisão crucial de atender às demandas financeiras da Roma ou buscar alternativas no mercado. A pergunta que paira sobre os torcedores rubro-negros é o seguinte: o Flamengo estará disposto a desembolsar essa quantia exigida para contar com o Matias Vinha? Nas redes sociais, a torcida rubro-negra está dividida. Alguns expressam o desejo fervoroso de contar com o Vinha no elenco, enaltecendo as suas habilidades defensivas e ofensivas. Por outro lado, há aqueles que levantam preocupações quanto ao impacto financeiro dessa contratação, considerando outros setores do time que também precisam ser reforçados. Apesar da sua relevância ter sido redimensionada, os estaduais mantêm uma função importante. São nesses jogos que a saudade do torcedor é saciada após o período de férias e a pré-temporada dos clubes. No entanto, para os flamenguistas, o início de 2024 será atípico. Os rubro-negros do Rio de Janeiro terão sua oportunidade apenas depois dos torcedores de Manaus, João Pessoa, Natal, Belém e até mesmo dos da Flórida, nos Estados Unidos. O Flamengo vai realizar uma espécie de tour antes de jogar em sua própria cidade, o que vai acontecer somente em fevereiro. Os 4 primeiros jogos do Flamengo no Campeonato Carioca serão disputados fora do Rio. A estreia contra o Audax vai acontecer na Arena da Amazônia. Em seguida, o Flamengo vai enfrentar o Nova Iguaçu no Almeidão, em João Pessoa. Depois pega a Portuguesa na Arena das Dunas e o Sampaio Corrêa no Mangueirão.
Além disso, está programado um amistoso com o Orlando City no dia 27 de janeiro, coincidindo com o jogo contra a Portuguesa, que vai ser disputado pela equipe sub-20. Mas os interesses vão além. A diretoria vê nesses jogos do Campeonato Carioca, onde a exigência técnica é menor, uma grande chance de fazer dinheiro e de estreitar os laços com os torcedores de outros estados do Brasil. Aspas, para vocês terem uma ideia, o Amazonas é o quarto estado que mais coloca gente do que o Maracanã em alguns jogos. Só perde para Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Pelas nossas pesquisas, mais de 50% da população de Manaus torce para o Flamengo, afirmou lá o presidente Rodolfo Landim. Adeus ao mestre. Eduardo Bandeira de Melo homenageia Zagallo na CBF. O Bandeira de Melo chegou à CBF para um encontro especial, onde teve a oportunidade única de se despedir do Zagallo. O ex-presidente do Flamengo expressou a sua gratidão e reconhecimento ao lendário personagem do futebol, destacando a importância de homenagear aqueles que contribuíram significativamente para o esporte no país. Ao abordar a sua visita à CBF, o Bandeira de Melo não poupou elogios a Zagallo, descrevendo-o como um ícone do futebol brasileiro. Essas palavras carregam um peso especial, vindo de alguém que também deixou sua marca no cenário esportivo como dirigente do Flamengo. A reverência de Bandeira de Melo destaca não apenas a habilidade técnica do Zagallo, mas também o seu papel fundamental na construção da rica história do futebol nacional. A história do Zagallo no futebol brasileiro é marcada por conquistas notáveis e contribuições inestimáveis. Desde os seus dias como jogador, onde fez parte da lendária seleção brasileira de 58 e 62, que a de 58 conquistou a Copa do Mundo na Suécia, até a sua transição bem-sucedida para a carreira de treinador, o Zagallo deixou uma marca indelével no esporte. A presença do Eduardo Bandeira de Melo na CBF para homenagear o seu amigo Zagallo ressalta a importância de conhecer e valorizar as figuras que moldaram o futebol brasileiro. O respeito pelo legado de Zagallo transcende clubes e rivalidades, representando um reconhecimento unânime da sua contribuição para o esporte nacional. A despedida do Eduardo Bandeira de Melo a Zagallo na CBF foi mais do que um ato protocolar. Foi um encontro carregado de muita emoção, memórias e reconhecimento mútuo entre as duas personalidades que contribuíram para a grandiosa história do futebol brasileiro. A única contratação do Flamengo até agora para 2024, Nicolás de la Cruz, desembarca no aeroporto do Galeão por volta das 13h15, horário de Brasília, nessa terça-feira, dia 9. O De la Cruz vai deixar o Uruguai pela manhã para viajar em jatinho fretado para o Rio de Janeiro, conforme informação do Coluna do Fla, e vai se apresentar no Ninho do Urubu após o restante do elenco, que se reapresenta hoje às 14 horas, horário de Brasília, no CT Ninho do Urubu. Vale lembrar que a data da coletiva de imprensa do De la Cruz ainda não foi oficializada pelo Flamengo. Seja muito bem-vindo, De la Cruz! Na manhã desse domingo, os garotos do Ninho fizeram mais uma sessão de treinos para a Copinha, dessa vez visando a segunda rodada contra o São Bento de São Paulo. Nessa segunda-feira, dia 8, a famosa hoje. Os atletas contaram novamente com o apoio dos alunos da Escola do Flamengo da região, que vieram dar aquela motivação a mais para a molecada. O Mengão entra em campo amanhã às 20h30, em Osasco, no Estádio Municipal José Liberati, com transmissão do Sport TV. Nação, compareça na partida, a entrada é franca. Lembrando que o Flamengo venceu a primeira partida por 2-1 contra o São José do Rio Grande do Sul e, infelizmente, teve uma baixa importante por contusão. O zagueiro Darlan, no finalzinho do jogo, numa disputa de bola com o atacante do São José, lesionou gravemente o seu joelho. Nos exames realizados no Rio de Janeiro, foi constatado que o zagueiro Darlan
teve uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo. Dessa forma, o jogador vai passar por cirurgia nessa segunda-feira. Essa informação foi dada pelo portal Flabase. O Darlan vai ser operado e vai ter a supervisão do Márcio Tanuri, chefe do departamento médico do Flamengo. O jogador pode ficar afastado dos gramados por 9 a 10 meses. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você me ajudou demais, muito obrigado. Manchete, Flamengo continua firme na concorrência por atacante. O mercado de transferências segue agitado nos primeiros dias de 2024. E dessa forma, o Flamengo ganhou a concorrência do Corinthians na briga pela contratação do atacante Luiz Henrique do Betis, da Espanha. Contudo, os paulistas desejam a transferência por empréstimo. O Corinthians enviou uma proposta formal ao Betis, da Espanha, pelo atacante Luiz Henrique, ex-fluminense. A equipe de Itaquera apresentou uma oferta de 2 milhões de euros, 10,7 milhões de reais na cotação atual, pelo empréstimo do jogador, com a opção de compra de 12 milhões de euros, 64,1 milhões de reais. A informação foi divulgada pelo jornalista Tiago Fernandes, do portal Gol Brasil. Contudo, o Flamengo também continua firme na disputa pelo jogador e está ciente do valor exigido aí pelo Betis. A equipe espanhola pede 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais na cotação atual, pelo atacante de 23 anos. O técnico Tite já deu o seu aval para o Flamengo buscá-lo. Ele estava na sua lista de reservas da seleção brasileira antes da Copa do Mundo de 2022 no Catar. O Flamengo apresentou uma proposta de empréstimo ao Betis, com opção de compra no final do acordo. Segundo informações do Coluna do Fla, agradou demais o clube espanhol. Mas o time da Espanha segue batendo o pé na venda do jogador. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!